Oi, leitores, eu sou a Cassi e esse é o Estante Pop. Hoje a gente vai falar de literatura, mas calma, vai ser bem legal. Eu sei que tem muita gente que tem medo daquela disciplina escolar, literatura, mas eu acredito que todo bom leitor precisa entender pelo menos um pouquinho de como é esse universo, qual a origem dos gêneros literários, da literatura, enfim, para que as coisas façam mais sentido quando a pessoa vai ler os livros. Então, hoje a gente vai falar sobre gêneros literários. Vamos começar com os gêneros originais, que a gente chama de gêneros clássicos, que são aqueles que deram origem aos outros gêneros literários, né? E quando a gente fala de clássico, provavelmente a gente vai estar falando de Grécia. Quem começou com essa história de tentar classificar os textos por suas características em comum foi o famosíssimo Aristóteles. Então Aristóteles pegou esses textos e colocou eles em 3 classificações: gênero épico narrativo, gênero lírico e gênero dramático. A gente vai começar falando do gênero épico. O gênero épico narrativo, como o nome já sugere, é aquela história que é narrada. Tem um herói que ele vai tendo a sua história desenvolvida ali, sendo narrada. Tem um narrador que pode ser de primeira pessoa ou um terceiro que está olhando e contando toda a história. Também pode ser confiável ou não, porque a gente não sabe, né? É o ponto de vista do narrador, ele pode dizer o que ele quiser sobre os personagens, isso eu acho maravilhoso. Mas é justamente esse aí, bem simples. Ele vai contar a história, vai ter um protagonista, né, um herói, e ele vai se desenvolvendo com o decorrer da história. Falando ainda dos gregos, a gente pode citar como exemplo do gênero épico narrativo a Odisseia, que mesmo que nem todo mundo tenha lido, todo mundo conhece, de pelo menos ouvir na escola, né? Claro que hoje em dia as coisas mudaram muito, a gente não tem necessariamente um personagem que é um herói. Ele pode ser construído de várias formas, as histórias, as narrativas podem ser contadas de diferentes formas, mas é importante observar que esse gênero tem personagens e um narrador que vai localizar esses personagens no tempo e no espaço. O gênero lírico é uma coisa mais musical. É só pensar que esses textos eram lidos, declamados, com o acompanhamento de uma lira, por isso lírico. E nesse gênero literário nós temos muita subjetividade. Os textos falam de emoção, sentimentos, que são contados, que são expressos ali pelo eu lírico. Tá, mas o que seria o eu lírico? É tipo a personalidade que o autor coloca no texto para expressar aqueles sentimentos escritos. Por exemplo, uma moça delicada que está apaixonada e ela está escrevendo para o amigo que ela ama. Ou então, um homem que está com ciúmes da moça que se casou com outro e ele que amava ela, porém ele é pobre e não poderia casar com aquela moça que era nobre. Então, o terceiro gênero literário é o gênero dramático. O gênero dramático se subdivide em 2 categorias, a tragédia e a comédia. A tragédia é aquela história que mais séria e que, como sugere o nome, vai terminar com algum acontecimento trágico. Aquela história que traz reflexões, que pensa sobre a moralidade, que o protagonista vai estar se questionando se faz o que deseja ou se cumpre o que a sociedade espera dele, e ela vai terminar em acontecimentos trágicos, como por exemplo em Édipo Rei, né? Tem uma profecia horrível, enfim, e ele não consegue fugir
dessa profecia. Já a comédia, ela também vai ter essa abordagem sobre a moralidade e tudo mais, mas de um jeito mais debochado. Então eles vão usar a comédia para fazer críticas aos políticos, às autoridades, tudo com muita ironia, deboche, sarcasmo e colocando esses personagens em situações ridículas. E assim como os outros gêneros, o gênero dramático ele foi sendo reinventado. E hoje em dia a gente chama de gênero dramático aqueles textos que são escritos para o teatro, TV, cinema. Uma característica muito importante para olhar um texto e já ver que é do gênero dramático é que nesses textos, entre parênteses, ficam as rubricas, que são as ações que os atores vão ter que representar ou como o ambiente deverá estar naquele momento. Outra coisa é que o texto não tem um narrador, já que aquela história ela foi feita para ser mostrada para as pessoas, para ser representada. Então não precisa de alguém dizendo, né, agora está acontecendo isso ou aquilo. Mesmo que na peça apareça o personagem narrador, mas ele vai ser mais como um personagem. E estes são os 3 gêneros literários que deram origem a todos os outros gêneros literários que nós conhecemos hoje. Eu trouxe um resumão para vocês, porque se a gente fosse ficar conversando aqui, ia render muita coisa. A gente poderia ainda falar dos textos híbridos, que são os textos que misturam os gêneros literários, do gênero ensaístico, que apesar de não ser ficcional, ele tem uma linguagem mais expressiva, artística e vem em diversas formas. Nossa, muita coisa. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Se tu gostou do vídeo, já deixa o teu like, compartilha com alguém que pode estar precisando dar uma lembrada sobre os gêneros literários e comenta, me conta aí em qual gênero desses aqui se encaixa o teu livro favorito.